Que bom que nós estamos aqui mais uma vez. Verdade. Sempre bom a gente louvar o Senhor, né? Amém. Eu fiz uma pergunta para a igreja. Quando você está louvando, o que você pensa? Quando você está louvando a Deus, o que você pensa? Eu? A igreja. Eu estava perguntando isso para a igreja. Quando nós estamos louvando, o que você pensa? Não, Senhor, né? Eu penso que eu vou cantar lá no céu com Jesus. E dependendo do hino, eu sinto. que eu sou Quando a gente louva, a gente só louva a Deus. Os nossos pensamentos estão só em Deus. Voltados. Quando a gente louva, a gente não pensa nos problemas, nas lutas. Até pode vir no começo do louvor, mas depois, né? A gente vai permitindo que o Espírito Santo tomar conta da gente. Trabalho, né? E a gente vai só louvando ao Senhor. Amém. A gente se sente seguro na mão do Senhor. É sempre bom estar aqui mais uma vez, né? Com vocês. Eu estava até conversando com a minha esposa. Eu falei, Adriana, acho que as pessoas da Brito Ribeiro já não aguentam mais ver meu rosto. Eu acho que semana 2 passada. anos. Ela falou, é verdade, é que eu tenho 2 anos lá. Eu não acho que a igreja está gostando. Eu acho que está gostando. Eu acho particularmente que todo mundo gosta. Eu acho que É bom, eu também acho. Vamos falar daqui a pouquinho um tema muito interessante, irmãos. E, infelizmente, algumas coisas que estão acontecendo que nós vamos estudar tem acontecido também no nosso meio, né? A irmã estava falando ali por causa de uma feijoada, né? Ela foi maltratada, né? Foi mal vista, foi mal interpretada. Todos aqueles que têm a marca de Cristo Jesus, né? Eles serão perseguidos. O apóstolo Paulo falava isso, né? Quanto mais me perseguem, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus Cristo. Amém. Então, não é diferente para nós, irmão. Não é diferente. Nós temos que ter sabedoria, mansidão, amor para lidar com esses problemas. Porque as pessoas que estão nos julgando, elas estão condenadas e ainda não sabem. Verdade. Porque se nós estamos andando no caminho correto, e há pessoas que estão apontando o dedo, né, como o Marcelo falou no Uber, né? Cantando música de macumba, a quem ele serve é derrotado. A quem nós servimos é vencedor. Amém. Então, assim, na verdade, as pessoas elas não têm noção do que estão falando, né? E aí me remete àquilo que Jesus falou na cruz, né? Pai, Perdoa. perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Verdade. Então, é nesse momento que a gente tem que entender isso. Como a senhora, né? Ela tem que falar, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão falando. Porque essa é a nossa atitude, né, entre cristãos. A gente se sente mal? Se sente mal. Mas quando a gente vai vendo através dos olhos do Espírito Santo, a gente vai entendendo que nós estamos em uma posição muito mais elevada. Não porque Deus faz exceção de pessoas, mas porque nós nos colocamos na mão do Senhor. Amém. Então, assim, Deus está atuando poderosamente. Uns estão ouvindo e outros não estão. Então, eu me sinto sempre um privilegiado. Não melhor do que ninguém, mas um privilegiado. Por conhecer as verdades do Senhor. Para mim não importa o que vão falar, né? O que minha família vai falar, o que as pessoas que estão do meu lado vai falar. Importa o que eu sei, o que Deus ele pensa de mim. Amém. E isso que é importante para cada um. Verdade. Então nós temos que ser fortes, né? Amém. Daqui para frente, né? A gente precisa ser muito mais forte, porque muitas coisas virão. Verdade. Vamos orar para a gente ler a Vamos. palavra? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Amém. santificado seja o seu santo nome. Sempre, Senhor. Vamos abrir a tua palavra. Toda vez que nós abrimos a tua palavra, é o Senhor falando aos nossos corações. Amém, Senhor. Que não venha a ser diferente hoje, Senhor. Viemos aqui nessa noite para ter um encontro com o Senhor, para ouvir a sua voz, Amém. para sairmos daqui de uma forma diferente que entramos, Verdade. para sair daqui com o rosto iluminado, como Moisés desceu do Monte Sinai, cheio do teu Espírito, Pai. Verdade. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, para que daqui para frente possamos falar do amor de Cristo Jesus com mais autoridade, Senhor. Assim Nós seja. bênçãos que pedimos em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém, Senhor. Irmãos, 15 dias acontece muita coisa, né? Verdade. Irmãos, em 15 dias aconteceu muita coisa na minha vida. Coisa boa ou coisa ruim? Coisas boas também, né? Amém.
É uma das coisas boas que aconteceu comigo, eu estava vendo a irmã de falar lá atrás, né? De que forma, ela tem vizinhos assim. O Espírito Santo, ele, estamos estudando, né? Falamos hoje na Escola Sabatina, estudamos hoje na Escola Sabatina, né? A gente entristeceu o Espírito Santo porque ele é uma pessoa. E há 15 dias atrás, todo domingo, ele tem uma prática, né? Eu faço isso dia de semana, mas domingo é como se fosse de lei. Sim. Eu acordar de manhã, botar minha roupa de caminhada e caminhar na Vila Militar. Normalmente isso é de praxe, né? Chegar de manhã, você não vai me encontrar em casa, vai me encontrar lá na Vila Militar, dando minha corridinha, ou fazendo minha caminhada com Jesus Cristo. Amém. E há 15 dias atrás eu estou contando esse testemunho breve para que os irmãos possam entender o poder do Espírito Santo. E nessa manhã desse 15 dias atrás, desse domingo, eu fui lá, fui tomar meu banho, falei, agora eu vou fazer a minha caminhada, a minha corridinha. Mas eu senti o desejo de não ir. Falei, poxa vida, será que isso é preguiça? Eu falei, vou ou não vou? Eu fiquei assim, vou ou não vou? Vou ou não vou? Sabe, eu não vou não. Me deu desânimo de ir. Entendo. Eu falei, não vou. Eu vou ficar aqui em casa. Aí eu dei um tempinho em casa, falei, sabe de uma coisa? Já é 10 horas, eu vou dar um pulo na igreja, porque eu preciso pegar alguma coisa lá. Cheguei na igreja, quem conhece a igreja de Marechal sabe que tem um portão de ferro na frente e o blindex de vidro lá dentro, né? O principal blindex de vidro. Eu tenho o costume de bater o cadeado, primeiro portão, e ficar tranquilo ali. Mas dessa vez eu deixei o portão fechado, mas sem o cadeado aberto. E entrei na igreja e fechei o blindex de vidro. Eu estou procurando um livro, uma coisa que eu fui procurar ali nos bancos, aí eu escuto alguém batendo, té. Eu olhei assim, era uma senhora, 60 anos de idade. Eu falei assim, será que está pedindo informação, pedir dinheiro, ou quer saber que hora que é o culto, não sei. Sei. Lembra? Eu vou lá ver. Eu abri a porta, falei, por não, senhora? Ela se identificou, ela falou assim, você é membro aqui dessa igreja? Eu falei, sou membro dessa igreja. Está tendo? Eu falei, não está tendo culto de manhã, culto é à noite. Eu falei, porque eu estou querendo fazer algumas perguntas. Oh, glória. Irmãos, foi até o dia da aeronáutica que teve salto de paraquedas, avião passando, né? Aí eu falei, pô, não. Ela falou assim, com relação ao sábado. E ali já começou, irmão. Eu fiquei ali quase uma hora conversando com ela. Amém. Quase uma hora ali conversando com ela. E tanta pergunta que ela estava fazendo. E espírito de profecia. E isso. Eu fui respondendo, eu falei. Aí eu fui tocado pelo Espírito Santo. Falei, calma aí. Fui lá dentro, peguei o livro assim, aqui de estudo, né? Ouvindo a voz de Deus. Sei. Vamos fazer o seguinte então. Vamos estudar a palavra. Amém. Né? A senhora vem no culto hoje e na segunda-feira a gente começa o estudo. A senhora aceita? Aceita. Oh, glória. Já estamos no 6º estudo. Oh, Deus. Nós estudamos todas as terças e quinta. Oh, glória. Uma pergunta que ela me fez. E preste atenção, porque a maioria das pessoas não sabe explicar isso na igreja. O que é as 3 mensagens angélicas, Sr. Alex? Me explique porque eu quero saber, por favor. Estão preparados para ensinar, irmãos? Eu ouvi falar que vocês falam das 3 mensagens angélicas. Pegou a pessoa certa. O que são as 3 mensagens angélicas? Olha. Nós, como igreja, irmãos, temos que estudar sobre isso. Porque as pessoas vão perguntar. Eu falei assim, nós estamos subindo um degrau de cada vez. Vai chegar no 11, no 12, que é o juízo, o santuário, a senhora vai começar a entender. Né? Mas ela tem muitas perguntas. Amém. Ela anota tudo. Ela senta na igreja, pega um caderno e começa a anotar. Tudo que fala. Porque ela quer saber, ela quer conhecer. E no domingo, sabe o que ela falou comigo? Ela falou assim, eu estava em casa e uma coisa me incomodou para me vir aqui. Vai lá na igreja. Olha só. Aquilo que me incomodou para não correr foi o Espírito Santo. E aquilo que tocou o coração dela para ir na igreja, porque o Espírito Santo me mandou para a igreja. Amém. E naquele momento que eu entrei na igreja, passou 1 minuto, ela bateu no vidro. Olha. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Verdade. Glória a Deus. Quem faz a obra é o Espírito Santo. E no sábado passado nós tivemos, não um almoço, né? O almoço que a gente faz, não foi tão assim, mas nós resolvemos fazer uma coisa assim em cima da hora. E convidamos ela.
ela não estava nem sentada comendo, ela estava servindo as pessoas. Olha. Olha, menino. Irmãos, as pessoas estão aí. Excelente. A hora que o Espírito Santo quiser mandar, elas vêm. Como a irmã José falou. Testemunho, como o Marcelo falou. Testemunho. O Espírito Santo, irmãos, ele sabe quem precisa. Nós temos que estar preparados. Porque essas pessoas estão vindo com sede. Querem saber, querem conhecer. O primeiro estudo que eu dei para ela, falando sobre a Bíblia Sagrada, o amor de Cristo Jesus, e ela está com tanta sede que ela começa a falar coisas que não é do estudo. E ela começou a falar aí o tom de línguas, e isso, e aquilo, e a volta de Jesus Cristo, porque me explicaram que são 7 anos e 3 anos e meio de tribulação. Eu fui explicando algumas coisas para ela. Eu estava explicando para ela, ela chorando na minha frente. Eu falei, não estou Ela entendendo. vem de onde? Ela mora lá em Marechal. Mas ela recebe estudo de alguém? Não. Ela Do simplesmente, tempo? ela viu o Rodrigo Silva falando alguma coisa. Ah, E tá. queria, e sentiu vontade de conhecer essa igreja. As pedras estão... As pedras estão falando aí, as pessoas estão comentando. Chega até algumas pessoas. E ela falou, aquilo me incomodava, Sr. Alex. Vai procurar a igreja, vai procurar a igreja. E a palavra de Deus diz que as minhas ovelhas ouvem a minha Ouve, voz. Né? isso mesmo, cara. E naquele momento, irmão, eu falando com ela sobre o arrebatamento que não é secreto, né, fugindo um pouco do assunto do primeiro dia, eu vi ela chorando, levantando óculos. Não estava entendendo. Eu falei, por que ela está chorando tanto? E no outro estudo ela falou, olha, eu fiquei 2 dias sem dormir por causa desse estudo. Porque eu sempre fui ensinado que nós teríamos oportunidade sim, se a igreja fosse, quando fosse embora secretamente, nós teríamos mais anos de oportunidade. E quando você me explicou que não tem oportunidade, que a oportunidade é hoje, eu tremi aqui. Irmãos, as pessoas de fora estão sendo enganadas. Deus levantou essa igreja com propósito, como o Marcelo falou, vamos pegar um som, vamos colocar alguma coisa na praça, vamos pegar o microfone, vamos falar, vamos fazer alguma coisa, vamos ousar, vamos testemunhar, vamos fazer algo, porque nós temos ainda a oportunidade e a liberdade religiosa. Verdade. Nós precisamos fazer isso, irmãos. Na Europa não se pode mais. Se você for à praça lá na Europa, na Espanha, na Itália, na França, se você começar a falar, Jesus está voltando, você é preso na hora. Postou um vídeo na Inglaterra, o pessoal pregando na praça sendo preso pela polícia. Porque as pessoas ligam para a polícia. Aqui ainda não. Mas tem uma lei lá que está quase sendo votada, irmãos. Então, como igreja, nós precisamos fazer, porque nós vamos ter que fazer isso. Ou nós vamos fazer em momentos mais tranquilos como hoje, ou nós vamos fazer muito. Porque quando a igreja começar a ser apertada, nós vamos ter que sair para pregar, irmãos. Vamos sair daqui algemados? Vamos sair das praças algemadas? Vamos! Vamos perder nossa liberdade? Vamos! Mas nós temos que pregar o Evangelho, irmãos. Amém. As pessoas de fora estão sedentas. Eu falei assim, Deus Espírito Santo, como o Senhor age? O Senhor me convenceu a não ir, porque eu tinha que ir para a igreja para receber uma pessoa. E essa pessoa foi lá me procurar, porque ela falou, isso está na minha cabeça, um negócio assim me incomodando, vai lá. Espírito Santo, irmãos, fala, irmão José. Ô Alex, eu estava dando estudo essa semana, a menina ali da paz que eu estou dando estudo, ela estava falando que, contando a versão dela a respeito de quando a gente morre. Sim. A gente tem um tempo para depois, a gente vai, morre, depois a gente ressuscita ali, fica por ali o espírito, né? Aí tem um tempo, você vai lá, vê tudo que você fez de ruim, aí você pede poder a Deus, para Deus te mandar uma pessoa, vai ser uma criança. Aí eu fui, que estava no assunto da morte, né? Sim. Aí eu fui e falei para ela, aí tem um trecho aqui que fala, no estudo mesmo que fala, que o demônio não quer que você saiba que você só tem essa vida aqui de oportunidade. Sim, a oportunidade é agora. É agora. Você não tem outra. Aí eu achei aquilo interessante que estava escrito. Porque as pessoas aí fora, irmãos, elas estão sendo enganadas, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Vamos lá, abra suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. A gente sempre fala, né, do poder do Espírito Santo, e nós até estudamos na lição, né, para não entristecer o Espírito Santo. O Espírito Santo ele é uma pessoa, irmãos. O Espírito Santo não é uma força ativa de Deus. Ele trabalha, ele convence. O que nós temos que fazer é testemunhar, as pessoas estão nos observando.
4:31 diz assim, vocês conhecem essa passagem? Tendo eles orado, o primeiro passo que nós temos que dar como cristão é fazer o quê? Igreja. É oração. Tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com intrepidez anunciavam o quê? A palavra. Anunciavam o Evangelho. A palavra de Deus. Irmãos, o Espírito Santo, Deus está mais desejoso em dar o seu Espírito Santo. O Espírito Santo está mais desejoso de trabalhar conosco do que nós estamos desejando pedir para Ele algo. Então, a igreja ela precisa despertar porque nós chegamos na hora. Que momento, irmãos, nós vamos esperar para começar a atuar? Verdade. Qual é o momento? O momento quando, olha, saiu agora em diário oficial que agora é proibido pregar nas praças. Puxa vida, agora chegou o momento de a gente pregar. É esse momento. Se nós hoje, irmão, com a liberdade, não estamos indo, quanto mais for proibido. Quando proibiram o evangelho de pregar nos trem, aumentou ou diminuiu? Diminuiu, acabou. Aí o pessoal não vai mesmo. Aí que não vai mesmo. Mas o pagodinho tem, né? Não, o pagodinho, o funk tem toda sexta-feira. Então Não vai poder. o cerco, né? Ele está o quê? Se fechando. Se fechando, igreja. E como nós cantamos aqui, nós temos que brilhar. Agora vamos direto para o tema aqui. Livro Reavivamento Verdadeiro, Honestidade da Igreja, cuidado com as falsificações. Você tem que ter cuidado com as falsificações. No campo espiritual, né? Nós estamos tratando as falsificações. Mas antes de irmos aqui para o livro, propriamente dito, né? Vamos abrir nossa livro, né? Bíblia, em 2 Timóteo, capítulo 4, 1 Timóteo, aliás. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e versículo 2. Lê para nós aí, Marcelo. 4, versículo 1 e 2, né? 1 Timóteo. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, porque obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Versículo 2 também? Isso. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e querem ter a consciência cauterizada. A própria consciência, né? Cauterizada. Então aqui, irmãos, nos últimos dias, vai acontecer o quê? Alguns vão apostatar o quê? Da fé. Da fé. Por obedecerem a quem? Espíritos enganadores e Espíritos ensinos de demônios. E ensinos de demônios. Irmãos, isso acontece no nosso meio? Sim ou não? Sim. Muitos que saem por obedecerem a espíritos de demônios. O demônio não se apresenta para essa pessoa e diz, olha, eu sou o demônio, vou começar a introduzir na sua frente hipocrisias, mentiras e doutrinas erradas. E a pessoa fala, tudo bem, vou acreditar. Não é isso. As pessoas vão buscando, vamos dizer assim, caminhando em caminhos que não é para caminhar. Uma vez eu orientei uma pessoa que ela me procurou e falou assim, eu estou vendo aqui umas notícias aqui no YouTube de alguns pastores que saíram da igreja. Eu falei, não veja isso. Isso não é bom de ser visto. Verdade. Vai começar a falar mal da igreja, levantar mentiras. Não, aquele falou, olha, não veja isso. Leia a Bíblia Sagrada. Não entra nesse caminho, não beba água dessa fonte. Foi a mesma coisa que falar em nada. A fé dele foi para o espaço. Imagina. Então, recém-batizado. Hoje em dia a internet está colocando muitas coisas, aprenda a filtrar. Então aqui muitos vão dar o quê? Ouvidos a doutrinas do quê? Falsas, doutrinas de demônios. Essa senhora, o nome dela é Luciene. Eu até me lembro da Luciene aqui. Essa senhora, o nome dela é Luciene. Ela falou, sabe o que me falaram na minha igreja, senhor Alex? Falaram assim, não procure um adventista. Jamais tenha contato com eles, com essa seita. Eles são terríveis. Falei, falaram isso para a senhora? O que a senhora acha agora? Não, vocês, pelo contrário, as pessoas falam mal de nós, irmãos. Mas é um demônio, Satanás, usando essas pessoas para falar mal, porque essas pessoas não conhecem a gente. Não conhecem o que nós estamos ensinando. E quando elas têm contato com a verdade, e conhecereis a verdade, E a verdade vos libertará. Então hoje no campo
religioso, tem muita coisa acontecendo. Vamos lá. Corpos controlados. Né? Isso já acontecia lá por volta de 1844, depois de 1844, já acontecia isso. O que é corpos controlados? Nenhum apoio deve ser dado a tal espécie de quê? De cultos. A mesma influência se introduziu depois da passagem do tempo de 1844. Fizeram-se as mesmas representações. As pessoas ficavam o quê? Exaltadas e eram conduzidas por um poder que pensavam ser o poder de Deus. Elas giravam seus corpos seguidamente, como se fossem rodas de uma carroça, e clamavam o tempo todo que não conseguiriam fazer isso se não possuíssem o poder sobrenatural. Havia também a crença de que os mortos eram ressuscitados e levados para o céu. O Senhor me deu uma mensagem acerca desse fanatismo, o qual estava manchando os belos princípios da verdade bíblica. E hoje? Esse tipo de atitude hoje aumentou ou não aumentou? Muito. Cresceu ou não cresceu? Bastante. Eu estava vendo um podcast de um pentecostal. Ele falou assim: eu fui batizado em 1970 na igreja pentecostal. E na época, quando eu fui batizado, não existia canela de fogo, não existia reteté, não existia rodar o manto. O que existia dentro da igreja pentecostal era oração e louvores e clamores. Não existia nada disso. Olha. Hoje, né? Parecem rodas de carroça. Verdade. Ficam rodando piano. Rodam o tempo todo. Caem no chão, Alex. São Cai no pessoas chão. idosas, né? São idosos, Todos os Mas filhos. porque agora virou uma moda. Né? Isso virou modismo. Você pode ver que isso virou modismo. Começa a bater os tambores, as músicas altas, e as pessoas começam a rodar. Isso virou uma febre. Aí essas igrejas estão cheias de doutrina de demônios e vazias do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não leva ninguém a rodar para cair no chão. Nós vemos aqui que o Espírito Santo ele trabalha de uma forma poderosa para que a pessoa possa o quê? Pregar o Evangelho lá fora. E o culto tem que ser um culto o quê? Racional. E aqui continua, nudez. Como assim nudez? Homens e mulheres que supõem ser guiados pelo Espírito Santo realizavam reuniões em estado de nudez. Você sabia que isso acontece? Tem igrejas que a pessoa fica nua, no culto, nua, todo mundo nu na igreja. Batismo de pessoas nuas. Né? Eu estava vendo a degradação dos batismos, irmãos. Antigamente, ainda algumas igrejas fazem isso. Como se batiza uma pessoa? Com roupão, sim ou não? Sim. Agora acabou. Agora é com qualquer tipo de roupa. E dependendo do lugar, é com maiô e biquíni. E com sunga. Também não. Nunca viu? Nunca vi isso. É só você na internet. Evolução dos batismos. Olha. Batismo. Tá pintando e bordando, né, Alex? Vergonhando o nome do Senhor, né? Batismos, irmãos, na piscina, né? Abriram um leque de batismos nas piscinas. E agora os batismos nas piscinas são com maiores, biquíni e sunga de praia. Irmãos, e a gente pode falar assim, mas irmão Alex, ainda bem que é lá fora, né? Não. Não é só lá fora, não. Muitas coisas aqui dentro mudaram também. Por isso que eu estou falando, a igreja é verdadeira. A crença, as 28 crenças são fundamentais mesmo na Bíblia. E as doutrinas também. Mas os homens estão tentando mudar isso, irmãos. E nós temos que dizer não para isso. Se batiza agora com roupa de motoqueiro. Se batiza agora com roupa de ciclista. Se coloca a bicicleta na frente. E todo mundo diz amém. Não. Reverência na casa de Deus. Não foi isso que foi pregado sábado passado? Foi, eu vi a pregação. Né? Não foi isso que foi pregado? Não foi forte que ele Robson falou aqui? Reverência na casa do Senhor. O tanque batismal faz parte da casa do Senhor, sim ou não? Sim. Aqui é o lugar altíssimo, santíssimo, aliás. Né? Tem que ter reverência.
Então, até o estilo de batismo, né? Eu não digo batismo de nudez, para honra e glória de Deus, temos isso aqui, né? Em nome de Jesus Cristo, né? Mas o roupão está sendo já substituído, irmãos. Substituído. E nós temos que zelar pela nossa casa. Nós temos que zelar, porque isso aqui é a nossa casa, sim ou não? Sim. Isso aqui é a nossa casa. Nós temos que zelar e dizer não, e aprender a dizer não para algumas coisas. Não interessa que a pessoa vai gostar ou não, é dizer não. Isso não é bíblico, isso não é saudável, isso não é igreja. Porque muitas coisas, muita moda está acontecendo. É que diz, falavam acerca da carne santa. O que é carne santa? O espírito. Ele já está pronto. Você tem um espírito. A sua carne, se você fuma, se você bebe, se você se prostitui, não interessa. Jesus Cristo te salvou. É verdade, irmãos. O pessoal está virando É verdade. Diziam viver além do poder o quê? Da tentação. Alguém consegue viver além do poder da tentação? Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Jesus falou, vigiai e orai. Para que não caia o quê? Entre em quê? Em tentação. O Espírito, ele está o quê? Pronto. É o Espírito Santo, ele está sempre pronto. Mas a carne é o quê? É fraca. E aqui fala, cantavam, gritavam e faziam todo tipo de demonstração ruidosa. Só que me lembra, sabe quem? Aquele momento que Moisés desce do Monte Sinai. Ele encontrou isso ali embaixo. E infelizmente as igrejas ali fora estão se tornando isso. Tais homens e mulheres não eram maus, mas estavam enganados e iludidos. Satanás estava moldando a obra. A sensualidade era resultado imediato. Assim a causa de Deus foi desonrada. E a verdade, a sagrada verdade, nivelada ao pó, por gentes humanas, modéstia cristã. Foi o que eu falei para a igreja de Marechal. Quando eu pregasse com modéstia cristã nessa igreja, não venham me encarar na porta da igreja. Não venham me encarar na porta da igreja. Porque eu vou pregar baseado na Bíblia e no Espírito de profecia. Amém. Não importa o que vão dizer, importa o que já está escrito. Porque, infelizmente, irmãos, muitas coisas adentraram errada e os membros estão muito milidrados. Não se pode tocar mais isso, não se fala mais, pode se falar assim. Pode falar sim e deve, no espírito, no amor, no carinho. Porque aqui é a casa do Senhor, irmãos. As coisas não mudaram. Quem mudou foram as pessoas. E Satanás quer trazer modismo para nossas igrejas. Satanás está moldando a obra. E a sensualidade era o resultado imediato. Sensualidade. Modismo. Eu participei de reunião com líderes, irmãos, onde uma mulher tinha a calça cortada. Fatiada, né? Uma reunião de líderes com o pastor Edson Loura e a pessoa com a calça toda cortada. Não existe isso, gente. Não pode falar. Quem não pode falar, tem que falar. A gente tem que cruzar os braços para tudo. Isso é moda, né? Isso é moda. Jesus não falou. Não chamou o pecado pelo nome, irmãos. Com carinho, né? Com carinho, com amor, mas chamou a atenção. A mulher samaritana, vai lá, chama lá o teu marido. Jesus sabia ou não sabia? Sabia. Chama lá o teu marido, porque ela estava querendo desconversar. Eu não tenho marido. Você falou muito bem, você não tem mesmo. Você já teve 5 que não era teu, esse também não é teu. Duro foi essa palavra, foi ou não foi? Foi um tiro ali naquele momento. Mas ele não massageou. Nem a mulher, a Maria, Madalena, que estava aos pés dele. Cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou. Eu também não te condeno mais. Vai e não peques mais. Não comete o mesmo erro. Você está errada. E hoje, irmãos, nudez, um monte de coisa errada, sensualidade, isso não pode ser falado mais. Tem muitas mensagens que nós temos que começar a abrir o baú e trazer de volta, em nome de Jesus Cristo, irmãos. Vamos lá. As autoridades civis interferiram em alguns dos líderes que foram presos. A situação chegou a tal escândalo, né? Que teve que a autoridade civis tomarem posição. E alguns líderes foram o quê? Presos. Mas esses consideraram
essa ingerência, né, como uma perseguição à verdade, o qual ficou maculada pelo comportamento carnal. Eu apresentei a reprovação divina em relação a esse tipo de procedimento. Aqui o Romário está falando, mostrando que sua influência estava tornando a verdade um motivo de crítica e repugnância pela comunidade. Deus, ele sempre terá aqueles que vão ser conhecidos como os perturbadores de Israel. Sempre terão seus enemies. O pecado tem que ser chamado pelo nome, com carinho, com amor. Mas tem que se chamar pelo nome, irmãos. Se nós cruzarmos os braços e não fazemos nada, o Espírito Santo não atuará. Porque tanto que a gente olha, tanto que a gente clama, que tanto que a gente pede, nada, o tempo está passando e nada, e nada, e nada. Analisa o que está acontecendo. A liderança, os líderes têm que analisar o que está acontecendo. Porque na época de Aaron White, as coisas também não eram fáceis. Dei meu testemunho, afirmando que esses motivos fanáticos, essas algazarras e ruídos, eram inspirados pelo espírito de Satanás, que operava milagres para enganar, se possível, os próprios eleitos. Barulhos, bagunças, pula-pula. O irmão lá me mandou um vídeo. Aqui é Alex. Olha essa reunião, essa concentração aqui nossa. O que você acha? Isso aqui não é nosso, não. Isso aqui é sim. Eu não acredito. Isso aqui é sim. E irmãos, foi muito. A pessoa, irmão, ela sambava na frente. Sambava literalmente. E as pessoas começaram a pular. Faz muito tempo não, irmãos. Isso tem 3 semanas, lá no Ribalta, que aconteceu isso. Eu falei, me era pago. Eu falei, encontre o pau, jovens. O que está acontecendo, irmãos? Isso não vem de Deus. Entendeu? Então vamos ter que mudar o nosso estilo de adoração? Porque ou eles estão certos ou nós estamos errados. Ou eles estão certos ou nós estamos errados. Mas eu acredito que nós não estamos errados, Marcelo. Porque nós estamos sendo orientados por quem? Por Deus. Pela Bíblia. Se não tivesse profeta, se não tivesse profecia, o povo se corrompe. Verdade. Não havendo profecia, o povo se o quê? Se corrompe, mas tem profecia, tem orientação. Alex, eles querem atrair as pessoas de qualquer jeito. Se a pessoa não for convertida e entrar, ela vai trazer o mundo junto com ela. É verdade, meu amigo. Nós estamos vendo muita coisa. Isso aqui, infelizmente, irmãos, era uma luta no ano passado e está se tornando uma luta hoje, irmãos. Tem coisas aqui que eu não posso nem falar um pouco, irmãos. Até o irmão falou, Alex, daqui a pouco você vai ser tirado da igreja. Vai tirar da igreja, não sai não, mas pode me tirar da liderança. Confusão. Mas não vou deixar de pregar o evangelho. Amém. Confusão. Precisamos estar atentos e manter íntima ligação com Cristo para não sermos enganados pelos agis de quem? Satanás. O Senhor deseja manter em seu serviço ordem e disciplina, não agitação e confusão. Não está escrito aqui, ó. Mensagem escolhida 200 volume número 2, página 235. Ordem, disciplina, não agitação e confusão. Mas se tiver agitação, se não tiver ordem, se tiver confusão, não é culto. Se levante e vai embora. Acabou. Não precisa. Grito, choro, movimentação estranha, não são evidências de que o Espírito de Deus está atuando. Então, se você participa de algo que está justamente acontecendo aquilo que não é para acontecer, não é algo do Espírito Santo, é algo de outro ser que está ali tomando conta. O que tem que fazer? Embora. Eu já fui embora em cultos assim. Opa, não é Deus que está administrando, então vou ter que ir embora. Porque isso toma conta, isso vai agitando as pessoas, um vai sendo tocado, outro também vai, quando vê, está uma agitação, uma gritaria, uma barbúrdia de barulhos.
E não é isso, irmãos. Porque hoje, você consegue imaginar os anjos adorando a Deus? Como deve ser a coisa mais maravilhosa? Né? Será que tem gritos? Assovio lá em cima? Aquele assovio? Será que tem? Não. Uma bateção de palma, uma grita. Será que tem isso, Marcelo? É ordem, é decência. A Rose foi no culto do Arautos do Rei, Alex. Poxa, olha, no final de cada música, aquela parecia que estava num show mundano. Mas acabou, sim. Tudo acabou. Infelizmente, irmãos, essas coisas entraram. Subiando, gritando. Porque o inimigo, Marcelo, ele odeia a nossa igreja. E infelizmente, muitas pessoas de cargos de liderança não estão vigiando. Como igreja, a gente está aqui. Como líderes, vocês estão aqui em Bento Ribeiro. Alguma coisa estranha querendo adentrar? Analisem, olhem e digam, não. Isso não tem base na Bíblia. Eu não vou dizer nem espírito de profecia, porque se não tem base na Bíblia, né, automático. Porque tem que ter base na Bíblia. Nossos púlpitos agora se encheram de tambores. Isso tem base na Bíblia? Não pode. O culto tem que ser o quê? Ordem, disciplina, não agitação, que começa a balançar o corpo, começa para lá, e pula para cá, e roda para lá, e grita para cá. Irmãos, isso não tem a ver com Deus. Isso não tem nada a ver com Deus. Grito, choro, movimentação estranha, um teatro. Não? Deus, ele te leva à razão e não ao sentimento, né, Alex? Sim. Ordens versus impressões e sentimentos. Há muitas pessoas desassossegadas que não se submeterão ao quê? A disciplina. Olha o problema aí. Então, há muitas pessoas desassossegadas que não se submeterão à disciplina, ao sistema e à ordem. Não vão querer. Não adianta. Vão até se julgar que sabem mais, que são mais importantes, que têm um cargo mais elevado, que estudou para isso, que conhece muito mais Bíblia. Como eu já ouvi dizer, eu dou aula de Bíblia, eu sou formado, eu bato com a Bíblia em cima mesmo, não quero saber. Isso aí, para mim, tudo é falácia, irmãos. Tudo é falácia, porque o apóstolo Paulo falou, olha, se viesse, ainda que viesse, um anjo vindo lá do céu, e me trouxesse orientações que não estão escritas na palavra, vendo? E antigamente era o Antigo Testamento, não era o Novo, que o Novo estava sendo se formado ainda, vocês consideram anátema. Maldição. Porque isso não tem a ver com a palavra de Deus, então não adianta ter doutorado, pós-graduação, não interessa. Tudo que tem que ser falado tem que estar baseado na Bíblia Sagrada. É a nossa regra de fé. Qual é a sua regra de fé, adventista? É Bíblia Sagrada. Não é o que diz o pastor, o que diz o ancião, é o que diz o Senhor. Amém. Julgam que sua liberdade seria restringida. Você já falou com alguém sobre algumas coisas erradas, a pessoa já tuxa a cara? E no outro sábado a pessoa nem quer mais falar com você? Já passou por isso? Misericórdia, irmão, eu não me importo mais nada disso mais. Não, falei, não quer falar, não fala. Quer falar, não fala. Quer virar as costas, vira as costas. Não estou nem aí para isso. Eu tenho que falar a verdade. E falar a verdade nem sempre vai agradar. Eu não estou aqui para agradar. Não ao ser humano. Nós estamos aqui para agradar quem? A Deus. Fazer as coisas corretas. Não importa agradar ser humano. Se eu fosse agradar ser humano, então eu não estaria na igreja. Eu tenho que agradar o Senhor. Caso tivesse de por ter parte o juízo próprio, e submeter-se aos da pessoa de mais experiência. Não haverá progresso na obra de Deus, a menos que haja disposição para submeterem à ordem e expelirem de suas reuniões o espírito negligente e desordenado de fanatismo. Fanatismo não é só aquele negócio que não pode, não. Fanatismo também tem a ver com liberalismo, irmãos. Pode tudo. Porque o inimigo ele faz isso, né? Leva para um extremo ou leva para outro. Nunca o equilíbrio. Nunca o equilíbrio. Mas às vezes quando você chama atenção, fala uma coisa de Deus, no equilíbrio, a pessoa chama você do quê? Fanático.
Eu já fui chamado de fariseu. Você é fariseu. Fariseu por quê? Porque pega os princípios e coloca na sua frente. Então eu não sou fariseu se eu quebrar os princípios. Quebra os princípios não é fariseu. É fariseu porque segura os princípios, tem os princípios. E você fala, olha, essa roupa aqui está inadequada para que você possa louvar o Senhor. Procura ver como você está louvando a Deus. Você está na presença do Criador. Você está na companhia dos seus santos anjos. Qual é a parte do seu corpo que a igreja quer ver? Ou os anjos querem ver? Qual é a parte do seu corpo? Você vai falar isso, você vai tomar uma mãozada na cara? Eu não falei isso, né? Eu só falei, tem ordem, disciplina. Tem que estar ali com postura, de cara limpa, né? Cara limpa, cantando para o Senhor. Nós não estamos adorando para o homem ou para a mulher, nós estamos adorando para Deus. Para quê, irmãos? Eu estava, quando eu congregava na congregacional, eu louvava, né? Eu fazia parte do louvor. E eu estava toda me achando, né? Botei uma roupa. Aí o pastor falou assim, olha só, Nelcélia, você está linda hoje, mas você não vai louvar hoje, não. Eu falei, pastor, que isso? Já estou pronta, que já ensaiei. Ué, mas você tinha que ter vindo com uma roupa decente, né, Nelcélia? É hora de dizer isso. Porque isso aí, irmãos, não é coisa de loucura ou de fanatismo. Nós temos que entender que lugar que estamos. Aonde nós nos encontramos. Verdade. Que lugar é este aqui que nós estamos? É santo. Estamos na companhia dos anjos santos que louvam o Senhor. Isso tem que ser mais falado. Né? Os anjos no céu, né? Isso. Eles Curvam a fronte, esconde-o, velam o seu rosto na presença do Senhor. E os pés, né? Estamos terminando já. As impressões e os sentimentos não são seguras provas. Olha só, interessante isso aqui, né? As impressões e os sentimentos não são seguras provas de que uma pessoa esteja sendo dirigida pelo Senhor. Impressões e sentimentos não significa que a pessoa está sendo dirigida pelo Senhor. Se não estiverem apercebidos, Satanás promoverá sentimentos e impressões. Esses não são guias seguros. Todos se devem familiarizar plenamente com as provas da nossa fé. E a grande preocupação deve ser adornarem sua profissão de fé e produzirem frutos para a glória de Deus. Que Deus ele quer ver frutos, irmãos. Não adianta procurar Deus e colocar o seu diploma na frente. Senhor, aqui o diploma. Não, é fruto. Qual é o fruto? Né? Mas não fala assim, como eu devo falar? Testemunho. Um bom testemunho vale mais do que 1000 pregações. Verdade. Olha, você dá um bom testemunho porque as pessoas estão nos observando. Está pensando que as pessoas não estão nos observando? Estão nos observando, irmãos. Está pensando que lá as pessoas não conhecem o Marcelo como cristão? Talvez nunca falaram nada para ele, mas sabem que o Marcelo é cristão. Imagina se o Marcelo caísse numa confusão, brigasse na rua. Sabia disso? Ia. Você é um crente falso. Por isso que eu não quero ser crente. Então nós temos que dar um bom testemunho, nós estamos sendo observados. Chegamos no final. Chegamos no final dessa parte aqui, né? Verdade. Que tem mais coisas aqui. Amém. Tem mais coisas que nós estamos falando sobre enganos, irmãos. Nós estamos vivendo uma situação, em situações muito difíceis. O mundo está em confusão. Vocês estão vendo por aí, estão vendo? Vocês estão vendo as notícias, o que está acontecendo, né? Tivemos aí um apagão aqui no Brasil, né? Verdade. A pessoa, não, foi hidrelétrica lá, que como deu uma confusão, nada disso. Algumas pessoas estão colocando já em prática, estão fazendo alguns testes. Irmãos, isso não é fanatismo, isso é loucura. As coisas estão acontecendo debaixo dos nossos olhos. O que como igreja nós temos que estar preparados. Deus, ele tem um povo. Amém. E usará esse povo para pregar o Evangelho de uma forma poderosa. Amém. Esse povo não vai se importar
se vai ser preso ou não. Esse povo não vai se importar se vai ser morto ou não. Esse povo não vai se importar se hoje tem comida ou não. Esse povo é o povo que o Senhor está procurando, os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Amém. São esses que Deus está procurando. Então Deus está levantando um povo. Mas são todos daqui, essa igreja adventista? Não. Uma minoria. Aqui é um pouquinho de nada. Agora lá fora, a igreja invisível, eles vão vir, irmãos. E vão vir determinados. Que você e eu possamos nos preparar. Assim seja. Vamos ficar em pé? Vamos. Fazer a oração final. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Nós estamos vendo aí, Senhor, o quanto o inimigo ele tem feito a festa nessas igrejas aí protestantes, Senhor. Verdade. Cada coisa que são inventadas, Pai. Até na época do irmão White, nudez, Senhor, dentro da igreja. Eu estava vendo alguns batismos hoje, Pai. A decadência dos batismos hoje. Até batismo nu está acontecendo. Batismo, Pai, que as pessoas estão sendo batizadas com roupas, Pai, de praia. Tenha compaixão, Senhor. Pastores de sunga, Senhor, de praia. Mulheres de maiô, biquíni. Roupas de motoqueiro dentro da piscina. De ciclista, Pai. Como se isso fosse normal. Cadê o roupão, Senhor? Verdade. Cadê aqueles roupão? Cadê as coisas que antigamente tinha? Cadê aquele zelo, Deus? E até isso, infelizmente, adentrou nossas igrejas, Pai. Nos ajuda, Pai, a dizer não para muitas coisas que estão vindo, Senhor. Por favor, Senhor. Como igreja nós podemos dizer, Pai, porque a igreja tem autoridade, Senhor. A igreja ela é soberana, baseada na Tua palavra, Senhor, ela é soberana. Nos ajuda a entender isso. E como líderes, Pai, que possamos lutar, Senhor, ao Teu lado e dizer não para muitas coisas que estão tentando nos convencer que é normal, mas não são, Senhor. Nos ajude, Pai. Por favor. Agora nos leve para nossa casa, por favor, Senhor. Na companhia dos Seus santos anjos. E nos dê para uma noite e uma semana abençoada. Pois são bênçãos que pedimos em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Tenham todos uma ótima noite na companhia de Jesus. Amém.